Mais uma vez, uma palavra de Deus anunciando o castigo vindouro. A palavra que Deus me deu nesse dia chuvoso, talvez esteja saindo o som da chuva, é uma chuva bem forte aqui, é que o Senhor enviará o castigo por causa do pecado, por causa da teimosia, porque não obedecem ao Senhor. Quando Deus diz que haja justiça, que vocês pratiquem a justiça, e quando o Senhor, mais de uma vez, Ele repete, e repete, e repete, Deus, Ele não manda o castigo, o juízo do nada. Para Deus enviar um juízo sobre uma nação ou sobre terras, é porque Ele já avisou de muitas maneiras. Para quê? Para que abandonem o pecado, para que ouçam a Deus. Não foi diferente nessa palavra. Jeremias tinha uma missão, anunciar o castigo vindouro do Senhor, o castigo que já estava prestes a acontecer. E é a palavra que Deus tem me dado. Gente, eu não gosto de falar sobre juízo. Quando Deus me dá essas palavras, mas eu sei que é necessário. Por quê? Por que é necessário falar sobre juízo? Primeiro, é a palavra de Deus. E se eu ignoro, as consequências vêm sobre nós. A consequência vem sobre mim também. Sabe, um mensageiro que ele tem que anunciar. E se houver arrependimento, amém, glória a Deus. Mas se não houver, o sangue não estará sobre as minhas mãos. Porque eu fiz a minha parte. O desejo do meu coração é que haja arrependimento. O desejo do meu coração é que, sobremaneira, os corações se quebrantem e se voltem para o Senhor e abandonem o pecado. E às vezes a gente acha que a maldade e o pecado está lá fora. Abandonem o pecado, parem de ser tão teimosos, examinem a si mesmos. Isso é algo que eu preciso, você precisa, cada um de nós precisamos fazer. Peça ao Espírito Santo, me mostra o que não está te agradando, Senhor. Me mostra, Senhor. Porque o Senhor já disse que breve virá o castigo. Em Jeremias capítulo 21, versículo 3, essa é a palavra. Então lhes disse Jeremias, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que retirarei as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos cercam fora dos muros, e os reunirei no meio dessa cidade, e eu mesmo lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, sim, com ira e com furor e com grande indignação. Deus está dizendo, eu irei batalhar contra vocês com mão forte, com grande indignação. E como que é essa batalha? Com guerra, com fome, com pestes, pestilência. Lá em Jeremias 38, nós vemos mais uma vez Jeremias anunciando ao povo que iria acontecer, o que Deus já tinha decretado. E o que Jeremias recebe em troca? Ele é preso e lançado dentro de um poço. E ele clama ao Senhor dentro daquele poço. E o Senhor o liberta, o Senhor o ajuda. Não adianta. Não é o profeta, não é a pessoa, o mensageiro. É a palavra que Deus tem para determinado tempo. E desde a virada de 2025, já vai fazer um ano. O Senhor, Ele tem me dado essa palavra. Se arrependam. Que breve o castigo vem. E a gente vai achando que está demorando. E a gente vai se prolongando, adiando, vivendo da mesma forma, como o povo nesse tempo da palavra. Eles não acreditavam que o juízo viria. Eles acreditavam que Deus os livraria.
E sim, Deus pode livrar, mas acredite em mim, Deus só vai livrar se houver quebrantamento e se houver rendição ao Senhor. Se nos rendermos aos pés do Senhor, se nos arrependermos, se humilharmos e chorarmos e clamarmos por nós e por essa nação, que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração, em nome de Jesus.